Bom. Até agora, a gente recordou, na verdade, né, toda essa parte que trata sobre parte de linha e parte de colunas aí, mas nós estávamos vendo somente em uma tabela. Existe, obviamente, né, a parte de a gente precisar juntar essas tabelas de uma determinada maneira, determinada ordem aí, que seria o quê? A parte de joins, né? Então, os joins no SQL ele permite você recuperar dados de mais de uma tabela, como se fosse o quê? Como se fosse um único resultado. Como o nosso banco, o OLTP, ele tem várias tabelas, ou pelo menos deveria se ter, né? Vai ser geralmente necessário nós juntarmos mais de uma tabela para obter determinado resultado. E é geralmente assim que vai funcionar, né? A cláusula ele é um join where, né, na verdade. Mas ele contabiliza dentro do join ou não? Porque uma cláusula é join. Assim, a funcionalidade é o mesmo, mas ele só vai ser o inner. Ele vai fazer a função do inner só, né? Essa maneira como a gente faz no where de igualar um ID igual a outro ID, na verdade ele funciona, só que a maioria das selects que você já vai fazendo, você já não faz mais desse jeito. Era o padrão antigo de antes. Ainda tem muito, cara. Vira e mexe ainda eu pego o select desse jeito ainda. Tá? O pessoal mais antigo, o programador, DBA mais antigo, fazia muito assim, cara. Tá? Mas muito mesmo. Então ainda você abre alguns códigos lá de relatório ou de select, você vai encontrar a ligação no seu where. Não tá errado, cara, mas não se usa mais. Tá? Sempre, se possível, tá dentro do from hoje é melhor. Tá? Joins indicam ao SQL como os dados devem ser manipulados em uma tabela para selecionar outra linha. A combinação de junção define a maneira como duas tabelas estão relacionadas. Na consulta, especificando a coluna de cada tabela a ser utilizada para a junção, especificando o operador lógico, para ser utilizado na comparação de valores de consulta das colunas. Aqui, o que a gente tem? Geralmente, o operador lógico que a gente mais utiliza para fazer a ligação entre as duas chaves, né, geralmente uma chave primária e a outra estrangeira, vai ser o quê? Vai ser o igual. Só que não necessariamente é o igual que a gente precisa utilizar. A gente pode utilizar, por exemplo, diferente. A gente pode utilizar o maior ou igual a, o menor ou igual a, para fazer a junção de chaves. Tá? Na verdade, ele não vai se chamar mais join. Ele vai se chamar no equijoin aí já no nosso caso, né? Quando a gente não utiliza o igual. Mas condições de junção podem ser especificadas na cláusula from ou na cláusula where. Então, quando a gente coloca um campo igual ao outro, certo? No where é uma função de junção também, tá? Especificação na cláusula from é recomendada. Nas cláusulas where e having pode também ter outras condições de pesquisa para filtrar ainda mais as linhas selecionadas nas condições de join. Tabelas ou visões na cláusula from podem ser especificadas em qualquer ordem com inner join ou full outer join. Tá? O inner join, vocês lembram, quando eu tenho a ligação entre duas tabelas, as duas tabelas elas precisam ter esse determinado dado, tanto numa tabela quanto na outra. E o full outer join, vocês lembram? Não é o cross join. O full outer join é quando eu não preciso ter o dado nem na tabela da esquerda e nem na tabela da direita. Eu não preciso ter uma relação entre os dois diretos.
Ó, ele não é igual ao left, não é igual ao right, tá? Não é igual. O left e o right, eles determinam a posição de uma das tabelas. A tabela da direita precisa ter o dado, a da esquerda não. Ou vice-versa, a tabela da esquerda precisa ter o dado, ou da direita não. E isso é o left e o join. O full outer join são os dois. Nenhuma dos dois precisam ter os dados necessariamente. Full join só também daria certo. Tá? Então, o full outer join ou full join é diferente do left e é diferente do outer join, do left e do right. É na mesma sentença. O problema é que não dá para fazer, cara. Não tem jeito. Como eles avaliam somente duas tabelas por vez, você não consegue colocar as duas de uma vez. Por isso que ele não é igual, tá? Antes eu também me confundia nisso daí, mas estudando depois mais, a gente ouviu que é outro comando mesmo, tá? Bom, então a gente consegue saber que pode ser aplicado tanto na tabela quanto em visão. Especificamente as condições da cláusula from ajuda a separar de qualquer outras condições de pesquisa que podem ser especificadas na cláusula where. Ou seja, se for para fazer a junção, façam na from, porque é ela que hoje cuida dessa parte de fazer a junção de tabelas. Na where, só deixem os filtros, fica mais limpo o seu código desse jeito, tá? E é um método recomendado para a especificação de joins. Joins podem ser categorizados por inners, outers ou cross. Então, em categorização a gente tem 3. Dentro dessas categorias a gente tem subcategorias. O inner inclui joins equivalentes e joins naturais. Usa operadores de comparação de linhas correspondentes. Outer join inclui o left, o right ou full. Correto? E o cross, também chamado de produto cartesiano. Existe um outro aqui ainda que se chama self-join, que na verdade ele não está naquela categoria, mas refere-se a qualquer join utilizado para referenciar a própria tabela. A gente chegou a ver também o semestre passado essa referência na própria tabela. Lembram-se disso? Não, é quando a gente tem inner join, aliás, from tabela A, né? Inner join, a mesma tabela chamada de B. Você tem, sei lá, 2 funcionários, um é gerente. Um é gerente, o outro é empregado. E aí você precisa fazer relação entre eles. É o self-join, tá? Mas essas são tags mesmo? É só o termo. Tá? É só o termo. E depois a gente faz um inner entre elas. Tá? Na verdade, vai ter que utilizar o left. Porque um sempre sempre vai ser chefe. Então não tem um manager. Né? Então ou left ou right. Vai depender de como a gente está escrevendo. Bom, vamos para o intervalo, pessoal. E depois eu continuo daqui da página 6. Porque join tem inner, na parte de junção de tabelas tem bastante coisa. E aí a gente vai precisar fazer os exemplos para vocês verem aí. Beleza?